Fala, gente boa! Bom, eu acredito que não seja o caso de quem esteja perdendo parte do seu tempo aqui com este mal acabado, né? Mas se por acaso algum de vocês aí do outro lado estiver deprimido, estiver triste, né? Estiver magoado, estiver, enfim, naquele tremendo baixo astral, tá? A primeira foto, né, da semana, a primeira foto que eu irei mostrar a vocês, tá? Deixará essa pessoa de novo alegre, né? Porque essa foto que eu irei mostrar, tá? O cara, né, que aparece nela, ele irradia alegria, né? Irradia esperança, né? Então, dito isso, aqui vai a foto, né, do dito cujo, tá? Só um instante. Assim, tá? Não sei se vocês conseguirão enxergar, tá? É esse cara aqui, tá? Esse indivíduo aqui que está irradiando alegria e otimismo, né? Um verdadeiro rapaz alegre, tá? Então, de novo, né? Para quem está deprimido, né? Para quem está triste, tá? Uma foto passando alegria, né? Alegria e otimismo, tá? Bom, momento groselha à parte, tá? Agora falando sério, tá? Esse rapaz alegre no bom sentido, é claro, tá? Que eu acabei de mostrar, né? Cuja foto eu acabei de mostrar a vocês, tá? Esse aí foi o Rolf Colin, inclusive em um vídeo que eu cheguei a gravar ali no final de novembro, caso a minha memória não esteja me traindo, tá? Eu falei bem rápido, naquela ocasião, lá em novembro, eu falei bem rapidamente a respeito dele. Rolf Colin, para quem não sabe, ele foi empresário, né? Ele foi proprietário de várias empresas e a principal, da mais conhecida dessas empresas que pertenceram ao Rolf Colin, o rapaz alegre ali da foto, tá? Foi a Ambalit, né? A Ambalit era aquela fábrica que funcionou na Rua Uruçanga e que infelizmente veio à falência em 1996. Hoje existe apenas as ruínas, né, dessa fábrica. E além de ter sido um empresário muito bem sucedido, o Rolf Colin, para quem não sabe, ele foi prefeito de Joinville de 31 de janeiro de 51, portanto ele era prefeito da cidade por ocasião das celebrações dos 100 anos de fundação de Joinville, lá em 51, né? Então ele foi prefeito da cidade de 31 de janeiro de 51 até 31 de janeiro de 1956. E até isso é um fato até mais do que sabido. Ele era o sogro do Luiz Gomes, né, o popular Lula, né, o popular folclórico e saudoso Lula, que foi prefeito de Joinville em uma época mais recente, bem mais recente, diga-se de passagem, né? O Lula, como é mais do que sabido, ele foi prefeito de Joinville de 1º de janeiro de 89 até 31 de dezembro de 92, né? E o Rolf Colin, né? Por que eu estou falando tanto, né, do Rolf Colin, né? O Rolf Colin, ele nasceu em 1910 e ele faleceu em razão de problemas cardíacos, ele acabou falecendo em 1964, né? E por que eu estou falando tanto, né, do Rolf Colin, né? Bom, na semana passada, né, eu contei um pouco da história da Biblioteca Pública de Joinville, né? Eu até mencionei, né, isso diversas vezes naquela ocasião. Oficialmente, o nome da Biblioteca Pública de Joinville é Biblioteca Pública Municipal Rolf Colin, né? Bom, a biblioteca ela passou a ter esse nome de Rolf Colin justamente em 1964, né? Pelo fato daquele prédio, né, onde hoje ela funciona até hoje naquele local. Esse prédio ele foi inaugurado em 1955, 24 de setembro de 55. Naquela ocasião, isso já no final do mandato, né, o prefeito era justamente o Rolf Colin. Então isso foi uma homenagem a um dos, digamos, patronos da biblioteca pública, né? Então é por isso que a biblioteca, repetindo, é por isso que a biblioteca pública ela leva o nome de Biblioteca Pública Municipal Rolf Colin, pelo fato de em 1964, ter falecido aquele que foi um dos grandes beneméritos dela, né? Então, no mesmo ano que ele acabou falecendo,
a biblioteca acabou recebendo, acabou sendo batizada com esse nome, né, do Rolf Collin, né? Isso foi essa é uma informação que eu deixei passar, que eu acabei me esquecendo de passar a vocês na semana passada. Feita dita, né, a respectiva informação que faltou na semana passada, tá? Bom, agora, né, o próximo personagem, né, sobre o qual eu falarei, tá? Ele nasceu em 1º de setembro de 1989, portanto é um cara bem jovem, né? Tem 34 anos de idade, e ele muito carinhosamente, né, disse que caso eu não jogasse confete para cima dele, ele me obrigaria a ficar, a passar um dia inteiro ouvindo, né, todas as músicas do João Gilberto. Ele me obrigaria a ouvir todas as músicas do João Gilberto sem que eu caísse no sono, tá? Então, após esse momento carinhoso, tá? Feito esse pedido dessa maneira tão carinhosa, né? Então eu falarei um pouco a respeito dele, tá? Como eu acabei de dizer, né? Ele nasceu em 89, né? Uma pessoa bem jovem, por sinal, tá? Ele, né? Essa pessoa sobre o qual eu estou me referindo, tá? É o Thiago Paul. O Thiago Paul, tá? A bisavô dele, né, que era o Amandus Paul, né, ele foi um dos fundadores do Caxias. Inclusive, eu estou devidamente trajado, né, para lembrar esse fato, né, para homenagear isto, tá? Bom, o Amandus Paul, curiosamente, além de ter fundado o Caxias, né, ele foi um dos fundadores do Royal Football Club, né? Era bem comum, isso hoje para nós é estranho, tá? Mas antigamente era bem comum uma pessoa, né, ela estar presente na fundação não só de clubes esportivos, mas também de entidades sociais, né? Então era bem comum lá em 1920, até em épocas anteriores a 1920, uma pessoa ser a fundadora de diversas instituições. E esse foi o caso do bisavô do Thiago, né, o Amandus Paul, né? Ele foi fundador do Caxias e do Royal. E o avô do Thiago, ele foi o criador, ele criou o mascote do Caxias, né, que é esse pinguim, né, esse pinguim aqui charmoso, né, todo lindão, com fraque e cartola, né, bengala e cartola, tá? Esse mascote, né, que é o mascote oficial do clube, né, o pinguim, ele foi criado pelo avô do Thiago, tá? Isso lá nos anos 50, ali por volta de 1954, tá? E o Thiago, por sua vez, ele fez parte da diretoria do Caxias, tá? E além de ter feito parte da diretoria do Caxias, o Thiago, ele foi fundador, na verdade o refundador, né? O recriador da torcida organizada Legião Alvinegra. Na verdade, essa torcida, tá? Ela foi criada em 2003 e um dos criadores dessa torcida foi Heraldo Rainer, né? Inclusive, em um vídeo que eu gravei em janeiro, eu cheguei a mencionar, contei um pouco para vocês de quem é, né, o Heraldo Rainer, que hoje é radialista em Barra do Sul. Então, o Heraldo foi um dos criadores dessa torcida e o Thiago foi um dos refundadores da Legião Alvinegra, isso em 1º de setembro de 2006, tá? Antes que vocês aí do outro lado tenham a mesma reação que alguém teria ao ver a Regina Casé só de calcinha e sutiã estrelando um comercial de lingerie, tá? Eu faço questão, né? Farei agora questão de dizer, tá? Que a Legião Alvinegra não é uma torcida organizada, tá? Aquele tipo de torcida organizada que todo mundo sabe como é que é, né? É uma torcida extremamente pacífica, não existe registro, tá, de confronto da Legião Alvinegra com outras torcidas organizadas, tá? Tanto que o próprio Thiago, volta e meia, tá? Ele costuma levar o filho dele, que é um filho recém-nascido, tá? Ele costuma ir ao estádio com o filho recém-nascido, tá? Então é uma torcida bem familiar, tá? Bem família, bem pacífica, então confusão e briga não é com eles, tá? Então, inclusive eu aproveito a oportunidade para convidar vocês a estarem presentes em algum jogo do Caxias no meio da Legião Alvinegra. Eu adianto a vocês que vocês serão bem recebidos, tá? Bom, então, Thiago, já que você me pediu tanto, então eu estou jogando confete em você, tá? O Thiago atualmente, tá, ele mora em São Bento, tá? Ele não mora mais em Joinville, ele mora em São Bento
e ele é engenheiro, tá? Então esse aí, rapidamente eu contei um pouco da história do Thiago Pou, tá? Thiago Pou, que por sinal é um dos inscritos aqui do canal, tá? Então aquele voltaria a fazer aquele velho e tradicional pedido, tá? Se você quer que eu faça a mesma coisa que eu acabei de fazer agora com o Thiago, que eu jogue toneladas de confetes em você, tá? Então o caminho é bem simples, inscreva-se aqui no canal, tá? Não custa rigorosamente nada, tá? Então, momento jogação de confete à parte, tá? Agora indo ao que interessa, tá? Que é a história de Joinville, tá? A gravura, tá? Que eu irei mostrar a vocês, tá? A primeira gravura será esse mapa aqui, tá? Esse mapa é um mapa aqui da região, tá? Esse mapa ele é datado de março de 1851, tá? Não sei se vocês estão enxergando, tá? Esse mapa foi publicado justamente na época da fundação de Joinville, tá? É um mapa aqui da região, tá? De São Francisco, da Península do Saí e aqui de Joinville, tá? Tem uma outra gravura, tá? A próxima gravura que eu quero mostrar a vocês, tá? Só um instante. Essa gravura, inclusive, é um dos temas de hoje, tá? Um dos temas da semana, tá? É uma gravura até bem conhecida, né? Eu acredito até que vocês já tenham visto ela pelo menos uma vez na vida, tá? Essa gravura aqui ela é de 1850, tá? Então, antes mesmo da fundação oficial de Joinville, tá? Então, essa gravura que vocês estão vendo, ela é mais antiga até do que Joinville, tá? E tem mais uma terceira gravura que eu quero mostrar a vocês, tá? Que é uma casa, né? Uma casa de um dos imigrantes, né? Que fundaram Joinville. Essa gravura aqui, acredita-se que ela tenha sido feita em 1850, tá? Então é outra gravura que é mais antiga do que Joinville, tá? Repetindo, acredita-se que essa gravura que vocês estão vendo, ela seja de 1850. A exemplo daquela gravura anterior, tá? Bom, aonde que eu quero chegar, tá? Bom, se fala muito, né, que Joinville foi fundada em 9 de março de 1851 e toda aquela ladainha, tudo aquilo que todo mundo já sabe, tá? Acontece que bom, é algo que eu já estava me esquecendo, tá? Aquele contrato, né, que foi assinado entre o Leôncio Aubé, né, que era o procurador, o representante oficial do príncipe de Joinville, e a Sociedade Hamburguesa, que é aquela famosa e célebre empresa que loteou e colonizou Joinville, tá? Esse contrato em que o príncipe cedia 8 das 25 léguas quadradas de terra que ele tinha recebido de dote de casamento com a princesa Francisca, né? A famosa Dona Francisca, né? O Dona Chica para os mais íntimos, tá? Bom, voltando um pouco no tempo, tá? Esse contrato entre o príncipe, né, e a Sociedade Hamburguesa, ele foi assinado em Hamburgo, em 5 de maio de 1849. Bom, até aí tudo bem. Só que esse contrato, ele só passou a ter um valor jurídico oficial em 15 de maio de 1850. Então esse contrato que foi assinado lá em Hamburgo, ele só passou a ter validade jurídica e oficial no Brasil em mais de um ano depois. Então, uma coisa mais lerda, a lá Rubinho Barrichello, tá? Então, como vocês puderam perceber, a burocracia, melhor dizendo, brasileira, ela é bem antiga, tá? Então, mais de um ano depois que esse contrato foi assinado, é que ele passou a ter uma validade oficial no Brasil, no então Império do Brasil, tá? Trazida essa informação, tá? 3 dias depois que esse contrato ele foi homologado, passou a ter uma validade oficial no Brasil, ou seja, em 18 de maio de 1850, 9 pessoas saíram do porto do Rio de Janeiro e foram em direção a São Francisco, tá? Essa viagem, tá? Ela foi feita por um navio veleiro, tá? Chamado Dois Irmãos. Não, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Esse era o nome do navio, tá? O nome desse navio veleiro era Dois Irmãos, tá? Então esse navio veleiro, ele chegou em São Francisco no dia 21 de maio, tá? Era geralmente isso que demorava uma viagem entre Rio de Janeiro e São Francisco naquela época, né? Geralmente eram 3 dias, tá? E em 22 de maio, esse povo todo, essas 9 pessoas que saíram lá do Rio, tá? Elas foram recepcionadas pelo coronel Francisco de Oliveira Camacho, né?
Francisco de Oliveira Camacho, ele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário, e tinha muitas terras, inclusive no que viria a ser Joinville, tá? Antes mesmo da fundação de Joinville já tinha terras aqui na região, tá? E ele, além de ser fazendeiro, um grande dono de terras, tá? Ele também era militar, então ele acabou recepcionando essas 9 pessoas, tá? Mas como esse vídeo já está longo, já está um saco, tá? Então o restante dessa história eu contarei no vídeo seguinte. Então, um abração e até lá, beleza?